com que terminará o primeiro torneio internacional de Almeirim, numa altura em que faltam 12 minutos e 20 segundos para terminar a primeira parte e as equipas se encontram empatadas a uma bola. Golos de Eduardo Pinheiro, quando era decorrido 1 minuto e 30, e o empate aos 6 minutos por Calvela. Um jogo que se tem pautado pelo equilíbrio e em que os espanhóis estão a alinhar neste momento com número 1 Yanes, número 2 Poeio, número 7 Escudero, número 8 Calvela, número 9 Trigo. Fazem, aliás, primeiro a equipa inicial portuguesa, com o número 10 José Carlos, número 13 Afonso Miranda, número 6 Pedro Teles, 7 António Rocha e número 9 Eduardo Pinheiro. Estas as equipas que neste momento estão a evoluir na pista, numa altura em que o árbitro Vítor Medinas do Ribatejo, árbitro internacional, assinala uma falta contra a equipa espanhola. Como dissemos, o jogo tem-se pautado por um equilíbrio, contra-ataque habitualmente utilizado pelas duas esperanças peninsulares, esperanças em que o passado recente dos portugueses, apesar de tudo, olhando para as suas internacionalizações, é bem melhor do que o dos seus colegas espanhóis. À medida que o jogo for decorrendo, vamos dando esses e outros elementos. Pedro Teles com a bola. Pedro Teles, jogador do Hockey Clube de Barcelos, e a tentativa de chapéu por cima do guarda-redes Yanes, jogador do Dominicos, 8 vezes internacional júnior, 12 vezes internacional sénior. O remate de Calvela, marcador do golo espanhol, mas sem qualquer perigo. Marcação individual de ambas as equipas. Dizíamos há pouco que o passado recente destes portugueses é melhor que o dos espanhóis. Podemos ir a pouco e pouco dizendo que Afonso Miranda, um jogador que está na pista do Turquel, 29 vezes internacional. António Rocha, do Futebol Clube do Porto, 24 internacionalizações. E agora um remate fortíssimo do jogador número 7, António Rocha, precisamente de quem estávamos a falar, mas defendido por Yanes. Outro jogador que está na pista internacional, Eduardo Pinheiro, 40 vezes vestiu já a seleção, o equipamento da seleção nacional. Finalmente o guarda-redes José Carlos, o mais internacional de todos, nada menos que 57 vezes, e já defendeu a seleção nacional no Campeonato do Mundo da Argentina. Um remate potente de Pedro Teles, recuperação dos espanhóis. Trigo não conseguiu deter a bola. Torrocha, situação de 3 para 1, mas são os espanhóis que tentam o contra-ataque. António Rocha não desarma, ele anda ali e agora é a situação de 2 para 1 e o gol de Espanha. O número 2, Poeio, não perdoou. É isto, penso que vamos rever esta jogada e vai verificar-se que Poeio está isolado da direita, tem um colega do outro lado que preferiu rematar e fez o segundo golo dos espanhóis. Espanha neste momento a vencer Portugal por 2-1, quando faltam 10 minutos e 13 segundos para terminar a primeira parte. Portugal a apostar no contra-ataque, como se impunha, jogada de 3 para 2, Torrocha. Prefere deambular, é desarmado. Trigo na direita, o remate. António Rocha recupera. O remate, talvez uma situação um pouco egoísta de António Rocha neste momento. Fácil a recuperação defensiva portuguesa, jogadores nas suas posições, marcação individual. Pedro Teles em perseguição de Trigo, mas é Poeio que consegue atrasar novamente Calvela, a perder, Afonso Miranda. Dificuldade de controle, o passe, Pinheiro a falhar, aliás porque Yanes defendeu. Era uma hipótese boa de empate. Com calma, os espanhóis
controlando o número 2, Poeio. Parece ser, por estes primeiros minutos, o condutor de jogo da equipa espanhola. Escudero, jogador do Dominicos. Aliás, tal como Poeio, tal como Yanes, o guarda-redes, e ainda como Trigo. Neste momento, 5 elementos do Dominicos na pista. Dominicos, equipa da Galiza, equipa conhecida dos portugueses, sendo os restantes 5 jogadores espanhóis, todos oriundos do Liceu da Coruña, portanto um misto da Galiza. O ataque 3-2, Poeio, o remate e boa defesa de José Carlos. Muito bem, José Carlos, ao opor-se a este remate fortíssimo do jogador espanhol. 8:30 para jogar na primeira parte. Portugal 1, Espanha 2, seleções de sub-23. Podemos talvez dizer que este grupo é uma espécie de reserva moral das seleções principais. Um remate muito forte à barra da baliza de José Carlos por Poeio uma vez mais. O contra-ataque português, Pinheiro, e a falta contra Portugal. Dizíamos que este grupo, mais a seleção portuguesa que a espanhola, será eventualmente a reserva moral do selecionado principal português, que ontem, felizmente, e calando muitas bocas, se sagrou campeão da Europa de hóquei em patins, repetindo o êxito do Mundial do ano passado. Para quem não acreditou nesse êxito do Mundial, aqui está a resposta. Quase um ano depois, Portugal, ontem campeão da Europa na Alemanha, jogando com a Itália e com a Espanha. Situação controlada por Poeio. O remate de longe a tentar surpreender José Carlos ao lado. António Rocha. E parece que Fernando Rosa, o técnico da equipa portuguesa, vai proceder a uma substituição. Sai Eduardo Pinheiro e entra Rui Barroso. Rui Barroso, jogador do Turquel. 38 internacionalizações, campeão da Europa de juvenis, tal como todos os colegas que evolucionam neste momento na pista. Já foi há alguns anos campeão europeu dos juvenis. Portanto, uma equipa traquejada a nível internacional, capaz de recuperar este 1-2 que se verifica neste momento. Rui Barroso, Tó Rocha, Rui Barroso no meio e a falta de Trigo sobre Rui Barroso, agarrado pela camisola. Rui Barroso, um jogador de excelentes características individuais, forte no 1 para 1, calmo, frio, calculista. O toque, Pedro Teles, Rui Barroso a ficar quase isolado. Mas é a Espanha no 2 para 1. Tó Rocha a recuperar de Afonso Miranda. Pedro Teles, internando-se pela direita. Tó Rocha, Afonso Miranda. A Espanha, marcação individual não muito premente. E Afonso Miranda ia ganhando no 1 a 1 na situação individual. Calvela tentando entrar pelo meio, faz o passe. Afonso Miranda na marcação direta, apoio. Escudero. E cá atrás, cabeça levantada, como se deve jogar, Poeio. O contra-ataque, Pedro Teles, Rui Barroso, falhou. Situação excelente. O remate de longe de Poeio, José Carlos atento. António Rocha vai apitar e mostrar um cartão amarelo a um jogador espanhol. Ele verificou certamente uma falta, exato. Cartão amarelo para o jogador número 2, este Poeio, o tal que joga de cabeça levantada e que é o condutor de todo o jogo da equipa espanhola. António Rocha, Pedro Teles na esquerda, Afonso Miranda,
tentativa de entrada pela direita, fazendo troca de posição com Torrocha, mas quem fica com a bola é Poeio. O ataque. E bola a perder-se e a pertencer à equipa portuguesa. Torrocha, mas Vítor Medinas faz uma paragem. Há qualquer situação menos clara, possivelmente uma bola, exatamente, troca de bola, o calor que se faz sentir neste excelente pavilhão de Almeirim faz com que as bolas aqueçam demasiado e tenham que ser frequentemente trocadas. Esta bola veio certamente de um balde com água e gelo para poder rolar melhor. Aí está Pedro Teles, aliás Torrocha com a bola. Afonso Miranda, uma espécie de carrossel português. Pedro Teles no remate, Poeio no corte e é o contra-ataque, o 2-1, a falhar Calvela. E entrada rapidíssima do jogador número 9, Trigo, a fazer o 3-1 para a equipa espanhola. Muito bem, é aquilo que podemos dizer. Muito bem a entrada deste jogador espanhol, Trigo, quando faltam 4 minutos e 29 segundos para terminar o encontro. E como vimos, Trigo a entrar perfeitamente e derrompante na cara de José Carlos a fazer o 3-1. Resultado algo, enfim, algo diferente daquilo que estava nas previsões da equipa portuguesa. Aparentemente bem mais apetrechada, mas tudo por resolver ainda. 4 minutos, 9 segundos para jogar, uma falta contra a seleção espanhola. É Rui Barroso a fazer o toque para Pedro Teles. O remate direto no golo. Muito bem, pelas pernas dos defesas. O marcador do golo foi Pedro Teles. Foi Pedro Teles o marcador do golo e não Rui Barroso. Rui Barroso faz o passe para Pedro Teles, como vamos ver na repetição. O número 5, Pedro Teles, a fazer um remate direto e a colocar o resultado em 2 para Portugal, 3 para a Espanha, quando faltam 3,52 para jogar. Como dissemos, tudo bem aberto. Mais reposta, de certa forma, à verdade nos factos. Portugal no controle da condução do jogo, Espanha a remeter-se um pouco mais à atuada de contra-ataque. Pedro Teles. Carlos José, um jogador do Sporting, que é 7 vezes internacional júnior, entrou para o lugar de António Rocha. Afonso Miranda a rematar de longe. Carlos José com o número 8. Um jogador que na equipa sénior do seu clube, de resto todos estes jovens sub-23 são naturalmente titulares ou quase sempre titulares das suas equipas séniores da primeira divisão. Carlos José, dizíamos, o número 8, que é normalmente o condutor também de jogo da equipa do seu clube, o Sporting Clube de Portugal. Vítor Medinas, o árbitro, a falar com o treinador espanhol José Manuel Campos, pedindo-lhe para ter um pouco mais de compostura no banco. E o jogo a recomeçar. Rui Barroso, Carlos José, Carlos José não tem espaço para entrar, prefere dar para Pedro Teles. Rui Barroso no meio a pedir, já não dá. E é Afonso Miranda a entrar e a fazer um remate enrolado de baixo para cima, quase na baliza. Luta no fundo da tabela com Afonso Miranda em despique direto com Poeio. Falta do espanhol. Rui Barroso, Pedro Teles. Afonso Miranda a sofrer falta
de Trigo. De pronto, Vítor Medinas a assinalar a falta. 2 minutos e 37 segundos para o final do primeiro tempo. Portugal 2, Espanha 3. Último jogo do Torneio Internacional de Almeirim. Trigo entrega lá para a frente para Poio. Remate da direita, José Carlos estava lá. E é agora Rui Barroso, mas muito bem a cortar o esférico Calvela. Situação de 3-2 de Portugal. Afonso Miranda e a carga de Rui Barroso quase dava golo ao primeiro remate de Afonso Miranda. Foi de novo, com calma, arranque rápido pela esquerda. Não tem espaço de manobra. A marcação individual portuguesa é não muito agressiva, mas o suficiente. Pedro Teles a sofrer falta de Trigo, que Vítor Medinas mereceu o cartão amarelo. Cartão amarelo para o número 9, Trigo. Fértil neste tipo de choques, o hóquei em patins. Rui Barroso, cabeça levantada também. De resto, todos estes jogadores têm pelo menos capacidades de base ao nível da modalidade. Uma delas é jogar de cabeça levantada quando é preciso. Afonso Miranda, Pedro Teles, o remate, meia distância, a boa defesa de Yanes, o contra-ataque, Calvela, o direito, o remate da direita. Afonso Miranda, muito bem, excelente esta jogada. Pena Rui Barroso não ter conseguido segurar o esférico. Uma jogada de uma triangulação, diria eu que uma triangulação 20/40, isto é, toda a pista. Bola da esquerda. Afonso Miranda, muito rápido, mesmo agarrado. Vítor Medinas deu além da vantagem e é já Poio a tentar o remate. Já lá estava Trigo na recepção e também Afonso Miranda na marcação. 30 segundos para o intervalo. Bola em Escudero para Poio à direita para Calvela. Poio é sempre este o pivô da equipa. E muito bem agora Calvela a tentar entrar. E Carlos José, na altura em que ia recuperar o esférico, sofreu falta. Intervalo, 2 para Portugal, 3 para a Espanha. Intervalo aqui no pavilhão de Almeirim, numa partida em que Portugal, tendo tido mais tempo o esférico em seu poder, não conseguiu todavia traduzir, não só através dessa hipótese, controle maior de bola, nem sequer dos contra-ataques que foram inúmeros, superiorizar-se. A Espanha, fazendo menos contra-ataques, foi todavia mais produtiva. Neste momento, 2 para Portugal, 3 para a Espanha, resultado perfeitamente recuperável no segundo tempo. Voltaremos dentro de alguns instantes. Menos remate já à boca da baliza, nenhuma situação de jogador isolado em frente do guarda-redes. Portanto, preponderância, apesar de tudo, de Portugal. Ataque organizado, 64% para Portugal, 63% para a Espanha. Contra-ataque, equilíbrio, 36% para Portugal, 37% para a Espanha. E agora é o contra-ataque de Portugal. Rui Barroso e Yanes muito bem a defender. Equipas a alinharem como na primeira parte. A Espanha com Yanes, Poio com o número 2, Escudero 7, Calvela 8, Trigo 9. Portugal na baliza, José Carlos, na defesa, Carlos José, Pedro Teles, Rui Barroso e Afonso Miranda. Portugal tem ainda no banco, ou melhor, Fernando Rosa, o técnico, tem ainda à sua disposição 3 jogadores que ainda não participaram neste jogo. São eles
Tojó, guarda-redes do Turquel, 2 internacionalizações. João Pedro Martins do Parede, que se estreou neste torneio como internacional. E ainda Artur Pereira do Turquel, que fez também a sua estreia neste torneio como internacional. Carlos José a não aguentar e o número 8, o espanhol Calvela, quase a fazer o 4-2. Afonso Miranda, Carlos José a meia distância e o golo. Muito bem esta situação de contra-ataque com a meia distância fortíssima de Carlos José a funcionar cá do meio da rua, 18:33 para jogar. Vejamos a repetição. Carlos José prepara a esticada e do ângulo superior direito da baliza de Yanes estabelece o empate a 3 bolas. Mais alegria agora naturalmente neste pavilhão. A Espanha por Coelho e é o remate de longe do número 9, Trigo, a não sortir. Afonso Miranda, Carlos José, Afonso Miranda, Rui Barroso, Pedro Teles, Carlos José. Procura certamente a utilização de novo da meia distância. Não tem ângulo, não tem hipótese. Dá para Afonso Miranda. Segurança defensiva é isto fundamental. Rui Barroso, o remate e a defesa com a mão esquerda de Yanes. Afonso Miranda, a meia distância fraca. E há uma situação de falta assinalada por Vítor Medinas, que vai mostrar o cartão amarelo a Afonso Miranda. A falta, prontamente Vítor Medinas assinalou a falta. Afonso Miranda preferia a lei da vantagem, mas não tem que preferir quem manda é o árbitro. Rui Barroso, Carlos José, Pedro Teles, pelo meio, o desarme, o contra-ataque, Calvela, da direita, à vontade, era Escudero a tentar, sem êxito. Felizmente, Pedro Teles, Rui Barroso, e agora uma situação perigosa, 2-1, 3-2, o número 7, Escudero, que devia finalizar, a falhar. Falta de experiência, naturalmente. Carlos José, a meia distância, aí vai ela, pelo ar. E Fernando Rosa a apostar um pouco mais nos remates da meia distância, numa altura em que Afonso Miranda dá o seu lugar a Torrocha, com o número 7. Rui Barroso, Pedro Teles na marcação do livre. É Rui Barroso na condução. Pedro Teles, o remate à meia volta, quase, mas ao lado, ligeiramente, da baliza de Yanes. Coelho, pela esquerda, conduz. Escudero fora do lugar e Trigo. Calvela, já não é. É de novo Calvela. Coelho. Certamente que Calvela iria dar para Coelho, mas prefere ser ele neste momento a ser o pivô cá atrás. Calvela da esquerda, aliás, Coelho da esquerda. Calvela, Trigo, só pela certa a Espanha quer tentar a penetração nesta marcação portuguesa e é o contra-ataque. Pedro Teles a surgir, isolado. Por pouco que era o gol. Não é normal Pedro Teles falhar esta situação, mas acontece. Resposta espanhola, o remate de Escudero e é Pedro Teles. Carlos José, Yanes em boa posição. Jogo com um cariz bonito, como deve ser, aliás, o hóquei em patins, contra-ataque sistemático, permanente, velocidade. Rui Barroso, o corte. Trigo para Escudero, uma vez mais, um jogador que surge na posição mas concretiza mal. Na Rocha, mau passo para Pedro Teles, superação defensiva, defesa, organização de jogo para Coelho.
Não tem pressa os espanhóis. Estão empatados. É óbvio que este resultado em nada altera a vitória de Portugal no torneio. Este empate, logicamente. Pedro Teles. E é falta. Certamente que Vítor Medinas, com prontidão, assinalou. Pedro Teles ficou estendido na pista. Talvez o impacto do joelho na pista. Manuel Carvalho, massagista da seleção portuguesa, a analisar o jogador Pedro Teles e a prestar-lhe o tratamento devido. Uma pausa neste jogo e Fernando Rosa vai aproveitar para fazer entrar Artur Pereira, um dos jogadores do Turquel presente nesta seleção portuguesa, que foi internacional pela primeira vez aqui em Almeirim. Vamos ver quem vai sair. É precisamente Pedro Teles. Não há necessidade de fazer o jogador receber o tratamento na pista. Artur Pereira, um defesa forte da equipa do Turquel, treinada por António Livramento. A falta contra a Espanha vai agora ser assinalada. Aliás, vai agora ser transformada. Artur Pereira. E Vítor Medinas a mostrar o cartão azul ao jogador Coelho. Já tinha um amarelo na primeira parte. Primeira substituição neste encontro na equipa espanhola. Entra para o seu lugar o número 6, Iñaki, jogador do Liceu da Corunha. Iñaki Fernandes. Rui Barroso, Afonso Miranda, neste momento na pista, apenas por simples curiosidade, 3 jogadores do Turquel, um do Sporting, um do Paço de Arcos. Portugal, que chegou a este jogo com as seguintes vitórias: 5-0 aos Estados Unidos, 31-5 à seleção de Macau e 3-0 à seleção de Angola. Recorde-se que os Estados Unidos e Angola estão aqui com equipas absolutas, portanto, os séniores que vão estar presentes, os americanos e os angolanos, nos Jogos Olímpicos de Barcelona. A equipa de esperanças portuguesa derrotou estas duas seleções. Rui Barroso, Artur Pereira. Artur Pereira a meia distância, boa defesa de Yanes. Trigo na recuperação. A paragem, a colocação da defensiva portuguesa. Carlos José a interceptar. Cabeça levantada. Um jogador que joga essencialmente desta forma. Artur Pereira, Carlos José, Afonso Miranda. Carlos José. E agora maior agressividade na marcação individual dos espanhóis. Apenas Iñaki deixa um pouco mais à solta Rui Barroso. A Espanha, para completar a informação, chega a este jogo tendo vencido Angola por 4-0, tendo perdido com os Estados Unidos por 3-2 e derrotando a seleção de Macau por 22-5. A seleção de Macau fraquíssima, como se esperava, composta, no entanto, por alguns jogadores portugueses que atingiram elevada craveira internacional, ou alguma craveira internacional, mas que neste momento estão naquele território onde a competição é bastante inferior e não lhes permite fazer não só a sua evolução, como, digamos, quase que a sua manutenção a nível internacional. Um Macau muito fraco, que não vai aos Jogos Olímpicos, mas antes ao Campeonato do Mundo Grupo B, que decorrerá em Andorra. Vítor Medinas, de novo na troca de bola, é uma constante habitual nestas partidas. Já o dissemos, o calor do pavilhão. Afonso Miranda olha, tenta a meia distância, não consegue. Rui Barroso, mais individualista, perdeu agora o esférico e Escudero quase recebia um passe de Calvela, mas felizmente interceptado
por Afonso Miranda, que inicia o controle de jogo agora por Portugal. 12 minutos, 12 segundos para o final do encontro. Portugal 3, Espanha 3. Artur Pereira a sofrer falta de Iñaki. Iñaki, o único jogador neste momento em pista, pertencente ao Liceu da Corunha. Os outros 4 são do Dominicos, ambos os clubes da região da Galiza. Afonso Miranda, Artur Pereira, Carlos José, a simulação do remate. Artur Pereira, o remate agora sim, mas o corte de Poeio. Rui Barroso não tenta a situação de 1 para 1, prefere atrasar. Afonso Miranda deixou escapar a bola a ultrapassar a linha dos 22 metros anti-jogo. Bola a pertencer aos espanhóis. Trigo agora no vértice superior, o remate fortíssimo de Calvela, recarga à trave do Escudero e a recuperação contra-ataque de Portugal sem êxito. Yanis a defender, é a vez da Espanha. Trigo, Iñaki, a meia distância, José Carlos a defender. Carlos José já para Afonso Miranda. Situação algo confusa, mas Portugal ainda de posse da bola, com Artur Pereira. Carlos José, entrada pelo meio para a meia distância, um passe muito bem para Rui Barroso. O desvio não foi tão perfeito. Artur Pereira, Rui Barroso, e seria, dizíamos nós, o quarto gol de Portugal, quase. O contra-ataque da Espanha, número 8, Calvela. E a falta de Rui Barroso, que apesar de ter ficado a queixar-se um pouco da cabeça, vai ver a cartolina amarela mostrada por Vítor Medinas. Autoridade no capítulo disciplinar de Vítor Medinas, não dá hipóteses a excessiva dureza, atitude correta do árbitro internacional ribatejano. Carlos José, o remate da meia distância de defesa de Yanis, recuperação de Trigo. Iñaki no meio, Calvela. Iñaki. Neste momento na pista o jogador número 4, Galmán, jogador do Liceu da Corunha, que substituiu o número 7, Escudero, o tal que estava a falhar. Galmán, pela direita, não tem ângulo de remate. Calvela na recuperação e tentativa de desvio do jogador espanhol. Rui Barroso segura o esférico. Era Galmán. Nova substituição da equipa portuguesa, sai Rui Barroso, entra de novo Pedro Teles. Já tem a bola. Carlos José. À direita Artur Pereira. Bastante bem marcado, mas consegue uma entrada pela direita. No entanto, há falta. Um pouco de exagero na queda de Artur Pereira. Vítor Medinas não se deixou iludir. Falta sim, cartão amarelo para o jogador espanhol, claro que não. Marcação, Pedro Teles, Afonso Miranda da esquerda. O remate e o desvio da bola no jogador espanhol. Carlos José, Afonso Miranda. E o remate e o golo. Excelente meia distância de Pedro Teles,
a fazer o 4-3. Vamos certamente rever. 8 minutos 26 para jogar. Vamos ver a repetição, a preparação, o remate e o quarto golo de Portugal. Em tudo idêntico ao golo de Carlos José, só que a entrada foi da direita para a esquerda. Portugal 4, Espanha 3. 8 minutos 12 segundos para jogar aqui em Almeirim. Portugal vai vencer este primeiro torneio internacional de Almeirim, que está a decorrer num pavilhão com excelentes condições para a prática do hóquei em patins, uma pista, como se verifica, em muito bom piso de madeira. Esperamos que cada vez mais o hóquei em patins consiga se ingrar em Almeirim, onde uma equipa, os Tigres de Almeirim, tentam a subida à primeira divisão. Cartão amarelo para Yanes. Vítor Medinas mostra a cartolina ao guarda-redes espanhol. E o jogo a prosseguir. Carlos José, da esquerda. Afonso Miranda. Parou. Pedro Teles. A arrancar. Artur Pereira a fazer a bola passar a linha dos 22 metros, linha de antijogo. Bola a pertencer aos espanhóis. Entra de novo Coelho e sai. Pareceu-nos que o jogador Trigo da equipa espanhola. O remate de Coelho. E à vontade o quarto golo, o golo do empate, marcado, pareceu-me que por Iñaki ou Coelho. Vamos ver a repetição. Era um jogador que estava isolado, o número 2, Coelho. Ali conseguiu escapar à marcação individual do português. 7 minutos e 10 segundos para jogar. A Espanha de novo empatada com Portugal a 4 bolas. Em termos de interesse de jogo, naturalmente estes 4 serão um pouco melhores para Portugal. A necessidade de forçar um pouco mais o ataque, não perdendo obviamente a calma. Carlos José, Artur Pereira. A situação perigosa da Espanha, muito rápida a transposição de defesa-ataque, e lá na frente estava o número 4, Galmán, preparado. Coelho para Cauvela. Cauvela, Coelho. De novo, Cauvela, Coelho. Uma dupla que prepara as situações ofensivas. Galmán por trás da baliza. Cauvela. Coelho. Parou. A equipa portuguesa a controlar no misto zona homem-homem. E uma falta contra a seleção nacional. 6 minutos para terminar o encontro. 4 para Portugal, 4 para a Espanha. Remate forte, mas interseção de Carlos José, que inicia o ataque a meia distância, a não ser possível. Afonso Miranda. Artur Pereira a rodopiar. Afonso Miranda. Pedro Teles. Mais agressiva a marcação defensiva espanhola. Carlos José. Tentativa de entrada pelo meio. Não consegue, mas vai fazer a meia distância. Yanes atento para a frente. Coelho a conduzir. A Espanha não tem pressa, sabe todavia que este resultado de 4-4 não lhe interessa. Portugal será vencedor, já que mesmo vencendo a Espanha ficariam 3 equipas igualadas com o mesmo número de pontos, e aqui o score de golos marcados e sofridos entre os 3, Portugal, Espanha e Estados Unidos, funcionaria neste momento favorável a Portugal se se verificar um resultado desnivelado apenas por 1 ou 2 golos. Portugal sabe isso, também não força demasiado, e Coelho
mesmo sabendo que a Espanha a empatar perde o torneio. Só pela seta, vai. Pedro Teles na marcação direta. Inhaki no meio. E é agora Calvela. Atrás, Poeio de novo. O tempo passa, 4:18 para jogar, 4 minutos e 18 segundos. Artur Pereira parece-me um pouco adaptado ainda a esta situação, a esta estreia de internacional. Tem feito uma excelente época no Turquel, é natural, e agora Rui Barroso a regressar para o lugar de Pedro Teles. Nova troca de bola. Carlos José. Afonso Miranda, esta entrada de Rui Barroso a substituir Pedro Teles a 3 minutos e 50 segundos do final da partida, terá a ver com questões de segurar o esférico quando a partida estiver quase a terminar, presumo eu. Rui Barroso e ao golo. Excelente golo de Rui Barroso. A forma como perseguiu a bola e com que bateu Yanes pela quinta vez foi de facto brilhante a intuição individual de Rui Barroso. Portugal 5, Espanha 4, quando faltam 3 minutos 30 segundos para o final da partida e do primeiro torneio internacional de Almeirim. O remate longe de Calvela, muito ao lado da baliza de José Carlos. Carlos José para Afonso Miranda. Não tem, obviamente, pressa. Portugal está a vencer, quer vencer a partida. Vencer, portanto, o torneio somente com vitórias. Bola para o meio de Carlos José. Levantou a cabeça, viu Afonso Miranda a escapar-se. Afonso Miranda por trás. Artur Pereira e Carlos José. Afonso Miranda. Artur Pereira refugiar-se um pouco mais no canto. Passa por trás da baliza, levanta a cabeça. Carlos José. Marcado agora mais de perto. Rui Barroso. A sofrer uma falta, 2 jogadores espanhóis. Falta sobre Rui Barroso. 5 para Portugal, 4 para a Espanha. E agora verificou-se, não diria uma agressão, mas um toque mais forte de um jogador espanhol sobre Rui Barroso. Falta já marcada, Rui Barroso a receber um passe um pouco forte mais de Afonso Miranda. Espanha no ataque, Poeio pela direita, por trás da baliza também ele. 2 minutos para jogar, 5-4 a favor de Portugal. O remate de Poeio, a defesa de José Carlos. Podemos adiantar que Portugal, se verificar esta partida, este resultado no final dos 40 minutos, é um bom vencedor, não só do encontro, um encontro em que estiveram presentes, como vos disse, as esperanças dos 2 países ibéricos. É não só vencedor do jogo, mas também do torneio. Um torneio que, em boa hora, a cidade de Almeirim levou efeito num período pascal em que Portugal esteve extremamente empenhado no hóquei em patins. Para além do europeu de séniores que decorreu em Wuppertal e que a nossa seleção venceu brilhantemente, este torneio de Almeirim, ainda um torneio inter-regiões de iniciados que decorreu em Tavira e terminou esta manhã com a participação de 120 jogadores. Uma semana antes, um torneio internacional da Amadora com cerca de 240 jogadores. Enfim, pode quase dizer-se que o hóquei em patins foi rei e senhor durante a Páscoa no desporto português. Poeio a tentar um remate. Últimos cartuchos a queimarem-se neste encontro. 1 minuto e 15 segundos para jogar. Sem pressas, Afonso Miranda conduz, olha para o relógio. Rui Barroso no canto, meio ringue espanhol. Lá está a necessidade de segurar a bola. Rui Barroso não conseguiu ao ataque espanhol. O corte, Artur Pereira muito bem.
situação de 3-1. Afonso Miranda da direita preferiu passar por trás da baliza, tinha hipótese, não fez o passe, e agora é Rui Barroso a segurar o esférico, a tentar entrar pelo meio, e a Espanha corpoeia uma vez mais e vai surgir a meia distância, por alto em falta, meia distância do jogador número 8, Calvela. De pronto Vítor Medinas a assinalar, mas terá havido, pelos vistos, um desvio de um jogador da equipa portuguesa. A bola subiu tocada por um jogador português, como dissemos, falta contra a nossa seleção. A Espanha a tentar transformar 37 segundos. É o tempo que resta para finalizar este torneio de Almeirim. A meia distância de Coelho, bola a bater nas pernas de um jogador português. De novo Calvela na condução. É o remate da direita de Coelho. José Carlos saiu muito bem. E a falta assinalada. 21 segundos. 5-4 a favor de Portugal. Golpe duplo na tabela de canto. Não foi falta, foi golpe duplo. Agora sim, é falta contra a Espanha. Ou melhor, contra Portugal. Bola a pertencer à Espanha. Praticamente terminado este torneio internacional de Almeirim. Coelho não consegue o remate. Poucos segundos para terminar este encontro, nada menos que 9 segundos. Portugal conquistou, uma vez mais o dizemos, este torneio internacional de Almeirim. Segunda posição perante os jogos desta tarde para os Estados Unidos. Terceiro, Espanha. Quarto, Angola. Quinto, Seleção de Macau. Termina o encontro, termina o torneio. Portugal venceu este primeiro internacional de Almeirim. Uma vez mais, no toque da modalidade, uma seleção portuguesa, desta vez a nível de esperanças sub-23. Senhores espectadores, a todos, muito boa tarde desde Almeirim.